Ó querido Ganapati, abra todos meus caminhos, retirai todas as pedras, me deixando seu carinho. Quarta live em menos de 15 minutos. Agora vamos ver se o som, se vocês ouvem direitinho. E aí, se vocês estão escutando direitinho, então nós chamaremos aqui a Lari, que é uma amiga querida, a Lari, que é uma apoiadora. A Leila tá dando boa noite aqui. Boa noite, Leila. Acho que consegui. Vamos lá. Vou agora colocar a Leila. Agora sim, que bom. Leila, eu fui dar boa noite para você e eu apertei alguma coisa que eu nunca tinha apertado aqui e agora parece que você foi para uma sala. Eu não entendi o que aconteceu. Bom, vamos lá. Vamos colocar a Lari nessa live também. Que bom. Entendi o que eu fiz. O que tá acontecendo, gente? Fica aí. Bem-vinda, boa noite. Boa noite. A Má tem razão. Vocês pegam a gente descabelada. Ai, que engraçado. Meninas, uma honra ficar aqui só assistindo vocês. Me ensinem a corrigir. Mas eu olhei aqui, a gente tá, nossa, lutando para fazer para abrir a live, daí o som não funciona, e daí ligam pro Vitor e trocam. Aí eu apertei, fui dar boa noite, fiz alguma coisa e aqui, fiz alguma coisa, eu falei, nossa, que engraçado, a Leila, não sei o que aconteceu. Aí eu coloquei, dei ok pra lá e daí a Leila apareceu também. Eu falei, que ótimo, então, Leila, bem-vinda. Ai, meninas, obrigada. Olha, eu agradeço o convite, mas eu delicadamente vou para um lugar dos espectadores, vibrando e acompanhando vocês duas lindas. Beijo, Querida, muito agradecida, a gente se fala. Muito bom te ver aqui, a gente trocar ainda aqui rapidinho. Você sabe, sou uma pessoa muito Continuaremos juntas. Beijo, Lari, beijo, pai. Beijo. Beijo, querida. Um beijo. Até mais. Ai, gente, que ótimo. Quem mais? Sorteia mais alguém aí, Paty. Vamos colocar alguém nessa live. Ai, meu Deus. Bom, hoje a gente convidou o Keu aqui. Eu tinha comentado em uma das 13 lives que eu abri. Eu vi. A coisa do som, que eu sempre acabo te chamando de uma forma tão... E essa parte eu falei, não sei me apresentar. Não vou. Por favor, Lari, olha... Porque se eu falo, o que a Lari faz? A Lari faz de tudo, ela entende de tudo. Se pode falar com ela a qualquer hora do dia e da noite, ela não dorme. Então, eu não sei muito bem, ou seja, como que eu faço. Há controvérsias desse último ponto aí. Estamos tentando dormir. Se as pessoas deixarem, a gente... Ô, Paty, deixa eu mostrar que tem companhia hoje. Opa! Você se comporta, tá? Não vai me morder perante as câmeras. Olha o olhinho. O olhinho laser. Isso aqui é filha de Marcela. Marcela não está na live nesse momento, está viajando. Mandou então eu estou de dog. Estou de dog sitter aqui essa semana. Que coisa boa. Que coisa boa. Bom, a Má está representada, então. E aí, também por essa representação, a gente acaba falando um pouquinho de algo que ela facilitou, que é essa doação também, que a gente tem feito alguns pedidos. Já que nesse momento, qualquer doação que você faça, pode ser pela rifa, pode ser pelo apoio mensal, pode ser pelo Pix, automaticamente uma doadora do exterior dobra essa doação, faz exatamente uma doação no mesmo valor que você doa. Então a gente muito agradece, e a representante da Mara aqui na live, lembra a gente disso, né, Lari? Já que foi ela que... Enfim, temos essa pequena captadora de recursos aqui. Exatamente. Aprendiz de Marcela. Aprendiz de Marcela. Lari, a gente convidou, né, o Keu para falar um pouco aqui no Santai. Eu queria saber se você quer se apresentar antes da gente chamar o Keu aqui. Bom, rapidamente. Então, meu nome é Larissa, eu sou voluntária do Vale da Rainha desde 2018.
Sou publicitária, trabalho na SVB, na Sociedade Vegetariana Brasileira. Hoje eu faço parte da comunicação da SVB e da parte de novos projetos. E é isso. Pô, e fora isso, é uma super amiga, uma mega ouvinte, uma mulher muito sábia, que realmente me dá sempre um senso de privilégio no coração de poder conviver. Agradecida, Lari. Eu que agradeço. Vamos ver agora se o Keu tá por aqui. E eu não sei, agora que eu já coloquei a Leila também na live, vamos ver se o Keu entrou como Santai ou se ele entrou... Peraí, deixa eu olhar por aqui. Ou se ele entrou com o perfil dele. Vamos lá, achei ele por aqui. E aí, Lari, hoje a gente aproveita para dar um pouquinho mais de... Ah, que bom, já estava por aqui. Oi, Keu! Keu, querida, que saudade. Saudade também de te ver. Que bom te ter por aqui, Keu. Também. Que bom, fico muito feliz. A gente ficou muito contente quando você aceitou. Eu e a Lari, a gente conversou um pouco antes com o Vitor também. O Vitor está aqui ao meu lado, inclusive, mandando um abraço. A gente está muito contente de estar aqui os três e com todas as pessoas que estão na live também, para que a gente possa falar um pouquinho mais sobre essas mudanças necessárias. Sim. Que estão acontecendo hoje nesse mundo, enfim, dentro de nós, dentro de tantas pessoas, facilitando novos caminhos para mestres animais. Sim. Eu vou pedir para você apresentar você, que é um grande amigo, um apoiador também, uma pessoa próxima, que inclusive conheceu aqui, né? Ou seja, a gente está em Cunha nesse momento, conheceu aqui na hora do resgate, você foi uma das pessoas da nossa equipe, do nosso grupo, do nosso círculo de amigos, que veio até aqui naquele momento, mas pedi para você apresentar também o Santai, porque você é parceiro, você é a Carol, queridos, mas também o próprio Santai é um parceiro enquanto instituição, né? Sim. Então, se você quiser se apresentar, eu só posso dizer que a gente se sente muito grato, como comentei quando a Lari falou, é um privilégio estar do lado dela, um privilégio estar do teu lado, um privilégio estar do lado da Carol, um privilégio estar ao lado de pessoas tão queridas e que realmente inspiram a gente, especialmente o Vitor e eu, todos os dias. Sim, obrigado. Eu vim acompanhado também com uma leva aqui. Também todo mundo. A gente não anda sozinho, né? Necessário, né? Muito necessário. Exato. Então, meu nome é Cleudes. Carinhosamente para os amigos é Keu, para ficar mais fácil, né? Para falar e lembrar. É difícil se definir, né? Eu acredito estar numa constante mudança. Eu estava lendo um livro, inclusive, num capítulo que fala de eliminar o ego. E como fazer isso para você não se identificar mais com qualquer coisa, né? E é bem difícil. Então, eu venho do mercado financeiro, depois de sair do mercado financeiro, com a graça dos deuses, eu embarquei junto com a Carol, né, que é terapeuta e agora chefe, no Santai Spa, que é o primeiro spa vegano, e também elaborando um pouco melhor porque que é um spa vegano, é um spa que faz do possível e praticável, não tem nenhum produto que possa ferir nenhum tipo de ser, né? Não faz teste em animais, a gente faz o uso dos produtos conscientemente e acolhemos todos os seres, com os braços abertos e muito amor. Agradecida, agradecida. E tem várias pessoas que já conhecem, quem não conhece ainda fisicamente o spa, a gente recomenda demais, não só os tratamentos, mas o Santai também tem uma unidade de bistrô, uma divisão, enfim, uma parte dele que é um bistrô. Sim. E é impressionante o que se faz ali de alimentação à base de plantas, é impressionante como é possível, como é absolutamente possível a gente não perder no nosso paladar algo que a gente oferece de coração para mestre animal. Ou seja, quando a gente toma a ideia do veganismo como estilo de vida para nós, né? Ou seja, como opção de vida para nós, a gente obviamente põe o paladar em segundo plano. Quando a gente vai para o Santai Bistrô, a gente vê que não precisa colocar em segundo plano. É fácil, né? Fica fácil, né? Exatamente. Eu quem diga. Então, enfim, eu quero aqui trazer algumas atualizações antes da gente começar a falar de alguns tópicos específicos. O nome do spa é Santai. Eu vou colocar aqui o @
para que você possa conhecer em São Paulo. Mas se vocês clicarem ali em cima no nome da live, vocês já conseguem seguir o Santai. Peraí que roscou meu fone na Meg. E deixa eu só dar uma dica pro pessoal, Paty, porque às vezes a gente é vegano, ou tá começando no veganismo, ou conhece um vegano, e o Santai, além de você cuidar de você, você pode presentear pessoas com tratamentos veganos, ou com as comidas maravilhosas da Carol. Tá chegando Natal, né, gente? Hoje eu comi um chocotone, então tá chegando Natal. Então, olha que ideia boa, conheçam, sigam o Santai. Se você clicar ali, você nem sai da live, você começa a seguir o Santai e depois você fica sabendo mais coisas, porque é aquela coisa, né? Quando a gente apoia trabalho de pessoas que ajudam os animais, você acaba ajudando os animais. Então, nada mais justo, né? Lindo, Lari. Agradeço por trazer isso, essa facilidade também de clicando por aqui, já encontrar exatamente como seguir o Santai. Bom, algumas pessoas têm perguntado para nós a respeito em que anda, né? Ou seja, essa unificação das operações, e tem tanta coisa acontecendo por aqui que mesmo eu fico na minha cabeça tentando ver qual é o lugar que a gente começa a falar. Por exemplo, hoje a gente postou nos stories um mestre cavalo, que foi uma denúncia que fizeram para nós, e é uma pessoa que a gente colabora bastante, ou seja, que colabora muito com a gente, que a gente tem prazer em poder colaborar quando ela faz as denúncias e entra em contato, uma protetora de uma cidade vizinha. E perco até o fôlego porque são mestres cavalos que tantas vezes são explorados toda a vida e a gente não tem muita relação com eles, e eu não canso de dizer aqui que eles estão ligados à carne e ao leite, porque eles são usados nas fazendas também. Eles também são usados nessas cavalgadas sazonais, e às vezes as pessoas falam, imagina, eu fui lá naquela cavalgada, estava todo mundo bem tratado, até a página 3. Porque quando eles ficam velhos ou quando eles adoecem, muitas vezes eles são abandonados, como no caso dele. Ou seja, depois de ele trabalhar a vida inteira, ele foi abandonado e basicamente ele está com a perna dele, metade da perna comprometida, em sangue vivo. E tem larvas, e tem sujeira, e tem dor, e ele anda de uma parte para outra, ou seja, sem esperança nenhuma. Então, eu coloquei ali nos stories, pedindo, inclusive, apoio, já que a gente não consegue, nesse momento de unificação das operações, fazer coisas sozinhos. Ou seja, a gente não tem hoje um fluxo que permita a gente acomodar isso sem o apoio de toda uma rede. Então, deixo aqui algumas reflexões. Uma para apoiar e a outra para apoiar indiretamente, né? Que tem esse apoio que é, como a Lari comentou, ou seja, um apoio que quando a gente apoia, você acaba conscientizando outras pessoas também, ou seja, é uma rede, não é simplesmente algo que se encerra ali na nossa intenção. Tem tantas outras coisas que acontecem. A gente começa a saber mais, a falar mais, a argumentar melhor, a afirmar um pouco mais no caminho, a beneficiar outros seres. Isso é muito necessário. E ainda sobre mestres cavalos, a gente agora, nessa semana, fez alguns outros passos, ou seja, os mestres cavalos de Camanducaia estão sendo medicados. O Dr. Maurício tem feito alguns procedimentos, tratamentos para assegurar que eles na viagem estarão bem, que eles aqui chegando estarão bem também. E a gente tem uma outra iniciativa para isso, de arrecadação, em torno de R$10 mil para movê-los para cá. São 20 mestres cavalos. Isso deve acontecer nas próximas 3 semanas, já que algumas dessas tramitações interestaduais dependem também da defesa da agropecuária. E a gente aqui, como vocês sabem e acompanham, nós trabalhamos com órgãos públicos. Não posso deixar de agradecer aqui, e depois já passo a voz para a Lari e para o Keu, agradecer aqui o Conselho Regional de Medicina Veterinária, que nos visitou. A defesa da agropecuária, que nos visitou. Outros órgãos públicos que nos visitaram e que com isso comprovam o trabalho, o serviço que é realizado pelo Vale da Rainha há mais de 10 anos. A gente agradece muito quem apoia e a gente agradece os órgãos públicos trabalhando conosco, assegurando que esses mestres animais estão salvos e que todos os procedimentos, tratamentos, que tudo, absolutamente, que é feito pela nossa equipe, por eles, reverbera de forma correta, através dos atestados que esses órgãos públicos são capazes de passar através das pessoas que conhecem o trabalho diretamente. Através também da alegria e da felicidade e dignidade desses mestres animais, que eu espero que vocês consigam sentir pelos vídeos. Passo a voz para a Lari, passo a voz para o Keu, para que a gente possa falar proteção ambiental também. É isso, mano? Polícia ambiental também. O Vitor está aqui pedindo para que eu fale, para que eu não esqueça ninguém. Enfim.
Claro. Paty, é muito bom a gente estar do lado correto, né? E não diferente, esses órgãos também enxergam que o santuário faz um trabalho que visa o bem desses animais. Eu queria comentar isso que você falou da cavalgada. Para mim é uma coisa muito que puxa um gancho, sabe? De a gente naturalizar, normalizar maus tratos quando não tem sangue. Então, esses casos de cavalgada, por exemplo, então vai todo mundo ficar ali em volta da praça e o cavalo. E a gente, quando não vê sangue, isso para cavalo, para boi, para cachorro, se você não vê sangue, você tende a achar que está tudo bem, né? E, mais uma vez, o recorte da internet acaba não mostrando o que esses animais padecem depois, seja amarrados, seja no calor, seja depois em feridas ou em problemas de saúde que eles vão ter a curto, médio e longo prazo, ou serem abatidos e virarem carne, mesmo os cavalos, para exportação, já que no Brasil a gente, teoricamente, não tem esse consumo. Rodeio, sim. Esses dias eu estava vendo um vídeo, era um recorte de uma parte de um programa do Fábio Porchat com um rapaz de rodeio. Isso está no Insta do Guilherme Carvalho, do Pop, e da SVB. E daí o Fábio Porchat, ele dava uma dura no cara. E o cara falava, esses touros são muito bem tratados, eles fazem natação. E aquilo me chamou tanta atenção, a parte da natação, que eu fui dar um Google na natação para touros de rodeio. E só de você ver como que é a natação para touros de rodeio, você já vê que aquilo é um absurdo completo. Então eles justificam dizendo que o animal é muito bem cuidado, tem a melhor ração, os melhores veterinários, o melhor treinamento e trabalha só 8 segundos por dia. E a verdade não é essa, né? Então o recorte que a gente vê, seja em rodeio, seja nessas cavalgadas ou qualquer tipo de exploração animal, é o que querem que a gente veja. E no santuário, e nos resgates que outras pessoas fazem, você vê o recorte que não era para você ver de acordo com essas pessoas, né? Então, o pessoal tem que estar mais atento àquilo que não está na prateleira do supermercado, não está na embalagem bonitinha, não está no vídeo legal que engajou e viralizou, porque não querem que você veja essas entrelinhas. E eu Exatamente. me recordo também, Paty, que em 2019 você me chamou a atenção, nós como grupo, né? A gente estava até no pomar e teve o resgate de um mestre cavalo que era utilizado na tração da plantação de batata. Então, até nós que já nos consideramos como veganos e achamos que estamos já transcendendo esse planeta, e só que não, a gente também tem que levar o nosso olhar para esse tipo de exploração também. Então, não quer dizer que se a gente se torna vegano, a gente também não está impedindo que continue existindo ainda exploração animal, porque batata, mais vegano que isso é impossível. Então, eu me recordo assim como se fosse hoje, e para ter esse olhar também, né, na exploração também, inclusive para nós, né? Não significa. A gente sabe que é o óbvio, né, que é o que mais escancara na cara, mas tem os bastidores, quando a gente se aprofunda um pouco mais, a gente consegue perceber que também existe exploração, inclusive no nosso meio. Exato, exato. E você sabe que isso para mim sempre remete a um espaço interior de humildade, porque eu sinto que a gente precisa de muita humildade para realizar que no mundo que a gente vive hoje não existe quem entre nós seja impacto zero. Sim. Então, se a gente já parte de um princípio que a gente não é impacto zero, fica a comunicação, ela fica num lugar mais amistoso, porque a gente não está falando de um para outro que é diferente. Exato. A gente está falando entre iguais, ou seja, pessoas bem intencionadas que querem diminuir o impacto negativo que a nossa vida acaba provocando no planeta. E que da mesma forma que a gente estava falando a respeito de toda essa ciência em outros momentos aqui, e da mesma forma que a gente está falando do mestre cavalo e desses resgates, eu gostaria que você falasse um pouco da experiência que você teve com a mestra Isis, porque muitas vezes a Lari está ali com a Meg, é isso? A mestra Meg que está aí. E a gente tem uma ligação muito clara com o mestre cachorro, né? A gente vê como eles são fofos e queridos, e às vezes a gente não imagina que um mestre cavalo possa ter uma sensibilidade, que um mestre cavalo, uma mestra égua, possa simplesmente, frente a um carinho, se deitar aos teus pés,
ou tantas Sim. outras coisas, tantas outras experiências. Então, se você pudesse falar um pouquinho a respeito desse trabalho mais energético e até guiar as pessoas para que elas entendam também um pouco a respeito desse serviço que é feito com mestres animais, que vocês facilitam, porque no Vale da Rainha a gente também tem tratamentos com acupuntura, todos sempre supervisionados pelo nosso veterinário. Então, é uma gama de serviços que acontece ali para que esses seres tenham dignidade e que também pessoas sejam tocadas. E através da fala da Lari, do que hoje aqui, a gente pode ser tocado em espaços que a gente talvez não visita sozinho. E através das palavras deles, a gente consegue permear, entrar, ampliar esses espaços interiores, inclusive para acomodar outras pessoas que ainda não têm sequer a visão desses espaços interiores, que estão em cada um de nós. O espaço interior que é da compaixão, da empatia, do entendimento. Que você pode falar um pouco disso, desse tratamento e como você se sentiu, e da mestra Isis, enfim, de outros que você tratou ali? Especificamente para a mestra Isis, eu me recordo que fui visitá-la, né? E o maior sentimento que eu tinha era me aproximar dela como se eu estivesse me aproximando de uma outra pessoa, enfim. Eu não conseguia fazer uma distinção de um ser ali, né? Que eu percebia visualmente, mas perceber ela internamente e energeticamente falando, né? E como eu trabalho com a parte energética também, eu tentei adentrar ali com todo respeito e carinho para tentar entender o que se passava com ela, né? Porque eu, aos olhos dela, eu sou um ser humano que um dia representa um ser humano que um dia foi agressivo com ela. Então, eu me coloquei no lado dela, falando, como que será que ela me enxerga? Porque eu represento um ser humano, ela não tem meu CPF para saber que eu não vou agredi-la. Então, com todo carinho, me aproximei dela. Ela estava assim, arredia, não queria aproximação, mas eu fui emanando, me concentrando e colocando minhas melhores energias ali, e até que, por fim, por muita graça divina, ela se entregou, a gente teve uma comunicação ali, muita gente parece que não entende essa comunicação, mas existe essa comunicação, e nessa comunicação que a gente teve, eu pude perceber tudo aquilo que ela sentiu, tudo aquilo que... E que mais me impressionou em tudo isso ainda é que ela não tinha um sentimento de revolta, um sentimento qualquer, ela tinha um sentimento de pura entrega e de transformação e de perdão. Aquilo me emocionou num grau, e eu lembro que eu sentei no chão e ela se deitou no meu colo. E foi maravilhoso, a gente tem registro disso, né? Ela se deitou no meu colo e ali a gente ficou um tempo se acolhendo um ao outro, né? Porque do mesmo tempo que eu estava acolhendo ela também estava me acolhendo, e a gente teve uma troca de acolhimento, né? Me recordo também com as crianças, foi da mesma forma, né? Essa troca de acolhimento, que ali é uma conversa silenciosa e que toca e move o coração. E isso é divino, isso é mágico. E aí, quando você consegue ter essa comunicação, esse contato com um ser, para mim os cavalos são maravilhosos, assim, por essa comunicação no cardia. Fica fácil para você ter essa comunicação com qualquer outro tipo de ser, né? Inclusive aqueles que são agressivos conosco. Então, que esse é o maior aprendizado, né? Como você vai acolher? Porque eu acredito que no final todo mundo está nesse grito também, nesse grito são formas de gritos para ter acolhimento. E eu quero crer e continuo crendo que todo mundo internamente quer ter esse acolhimento, só não sabe como, né? E muitas vezes tem gente que se expressa isso numa agressividade ou numa ignorância exacerbada com vendas nos olhos, porque é mais fácil expelir, colocar para fora para não conseguir adentrar, né? Sim, bonito que toda a tua fala me toca bastante, e eu vou especificamente falar a respeito da comunicação. E vou pedir para a Lari também comentar, porque a Lari tem, obviamente, toda a comunicação com todas as espécies, mas a Lari também já fez alguns resgates que a gente aqui no Vale da Rainha tem uma certa distância, que é o pequeno porte.
E às vezes quando a gente fala de comunicação com o mestre animal, às vezes quem escuta pode colocar um tom místico nisso tudo. E existe, obviamente, talvez algo que seja mais esotérico, ligado à sensibilidade, mas não esotérico, ligado à mediunidade. Então, vamos colocar dessa forma. E eu noto que quando a gente se relaciona com o mestre gato, o mestre cachorro, a gente sabe se eles estão felizes, se eles estão tristes. E isso não depende, de novo, da nossa mediunidade, depende só de sensibilidade. Eu queria que a Lari falasse um pouco, como, por exemplo, Lari, eu sei que você já entrou em canis, eu sei que você já fez resgate de mestres cachorros. Como que você sentiu isso deles? Ou seja, você vê diferente o apelo que o mestre cachorro faz de me tira daqui com o de um mestre cavalo que fala da mesma forma, me tira dessa cela, me tira desse cabresto, me tira desse bridão, me tira desse... Você pode falar um pouco disso, até para que a gente consiga sensibilizar o ser humano, humanizar o ser humano, olha que loucura, humanizar o ser humano para a gente voltar a sentir, voltar a perceber coisas que já estão no nosso coração, mas que a gente obstruiu. É interessante, Paty, porque nesses resgates de canil clandestino, por exemplo, é a mesma coisa. Para gente que já participou de ambos, a gente não vê diferença. Mas a sensibilização perante as pessoas, ela é infinitamente maior quando é um cachorrinho, quando é um gatinho de raça, então, como foi no caso dos Spitz, foram quase 200 animais dessa raça. Então, isso chocou muito as pessoas. Então, é um pouco complicado a venda nos olhos, como que eu bem colocou, das pessoas de não enxergarem que, por exemplo, poderia ser um bezerro aqui no meu colo e ele estaria lambendo a minha mão do mesmo jeito. Não é porque pesa 100 quilos, ou que pesa 500 quilos, ou que pesa 1 tonelada, ou que pesa 5. É a mesma coisa. A gente, em algum momento, foi ensinado a diferenciar os animais do que é para comer, entre muitas aspas, e do que é para a gente fazer carinho e ter como companhia. E o que a gente tem desses animais, que o que eu colocou de que era uma troca dele da mestra Isis, também é uma troca aqui. Mas a gente só considera essa troca e a gente está desconectado completamente dos porcos, dos bois, das ovelhas, das cabras, de todos eles. E muitas vezes até dos cachorros, se eles não são de raça, se eles são de rua, a gente põe essa venda de novo. Mas é a mesma coisa, é isso que você... Eu pensei nessa palavra também da sensibilidade versus o misticismo que as pessoas veem, porque todo mundo se parar e se conectar com o animal vai entender se ele está ali feliz, se ele está triste, se ele está sofrendo, se ele está bem. A gente não precisa de muito para sentir a energia daquele que está na nossa frente, seja um ser humano, inclusive, né? Então é muito claro quando a gente para e desconecta um pouco dessa vida caótica que a gente tem no dia a dia. Sim, sim, Lari, grata por trazer essa fala. E também quando o que eu falou, eu também entendi, em uma parte da fala, me corrija, que você não falava simplesmente do mestre animal. Ou seja, que todos os seres, de alguma maneira, clamam por acolhimento. Sim. E aí, a gente tende, como ser humano, a acolher geralmente a vítima, a acolher quem está sofrendo. E a gente não vê como sofrimento quem está agredindo. A gente muitas vezes não tem a leitura de que se a pessoa está agredindo, está em algum tipo de sofrimento também, e de repente não sabe pedir esse acolhimento, que foi alguma coisa mais ou menos que o que eu falou, não nas palavras dele. Então, a gente sabe que o mestre animal tem muita magia, e a gente que está aqui nessa live, acredito que cada um aqui, tenha uma conexão com eles. Mas eu noto que, às vezes, a gente descobrindo essa conexão com o mestre animal, a gente perde um pouco da conexão com o ser humano. Especialmente porque a gente começa a ver o que o ser humano é capaz de fazer com o mestre animal. E aí eu quero colocar uma reflexão aqui de que sem o trabalho com o ser humano, a gente não consegue resgatar todos os mestres animais. Porque só existe chance dos mestres animais serem resgatados se cada um fizer sua parte. E não é fazer sua parte simplesmente, então vamos colaborar para resgatar mais um mestre cavalo que está abandonado. É fazer sua parte para que essa consciência cresça. Então eu queria ouvir vocês, né, falar, queria que vocês falassem, que vocês falem, como que vocês fazem o trabalho com o ser humano para incentivar pessoas que estão nos ouvindo a não fechar as portas para o ser humano.
Porque pode parecer difícil de acreditar em alguns casos, mas existe muita mágica no ser humano também. Existe muita bondade no ser humano. Existe muito desejo. Eu noto, essa semana eu tive acesso a um grupo de pecuária que falava veementemente sobre as razões que eles defendem, por exemplo, matar mestres animais sem maltratar. Que é algo que a gente escuta e fala, oi? Como assim? Então pode matar, mas matar não é maltratar? Como que é isso? E dentro da perspectiva deles, aquilo fazia imenso sentido. E óbvio que falta uma sensibilização e um espaço de humanidade para que a gente volte ali no princípio, que é não matarás. Então, eu queria comentar a respeito disso, para que vocês pudessem falar, cada um na sua perspectiva, como que vocês seguiam dentro de vocês para não perder a fé no ser humano, para continuar se dirigindo ao ser humano, para continuar acreditando que através da reforma do ser humano, o mundo sim vai mudar, para não dar as costas no ser humano, para a gente não se tornar agressivo como quem agride a gente, para a gente não dar na mesma moeda do tapa que a gente recebe. Eu noto que algumas vezes na vida fica tão difícil que a gente foca no tombo, ou em quem está querendo derrubar a gente, ou a causa que a gente defende, e a gente acaba não louvando em nós e no nosso coletivo a nossa capacidade de levantar e de seguir firme. E eu noto que essa capacidade está ligada intimamente com a fé que a gente tem, que isso tudo vai mudar, que as pessoas vão despertar, e que a gente precisa assim, focar no melhor, e no bom, e no positivo, para continuar adiante, sem ser ferido como outros que a gente defende que foram feridos, e tomar cuidado para que esse ferimento nosso não vire um ato de agressão com outros. Enfim, queria escutar um pouco vocês a respeito disso. Posso colocar uma experiência que a gente tem, inclusive, no trabalho, no Santai. A orientação que a gente dá, principalmente para as pessoas que são da recepção e os terapeutas, que não é tão incomum a gente receber pessoas que são agressivas literalmente com a gente ao adentrar o espaço. Parece ser inconcebível isso, mas acontece. Acontece de pessoas serem agressivas, serem colocar de uma forma muito inquisitiva, enfim, falar absurdos. O que a gente faz? A gente dá o exemplo. Primeiro que a gente faz é não se identificar com aquela ação da pessoa. A gente não se identifica. Aquilo não pertence a nós, pertence à pessoa. E a pessoa está ali gritando porque é a única forma que ela achou para pedir socorro. Que ela não existe outra forma para ela fazer diferente. Então a gente não se identifica com aquilo. A gente não se identifica com o que está sendo apresentado para a gente. E o nosso desafio maior é conseguir olhar além daquela pessoa, além daquilo que está se apresentando lá internamente, o que realmente aquela pessoa precisa. Então, o exercício que é diário, né? Fazer isso no trânsito, com qualquer pessoa, pessoas próximas, pessoas longe, enfim, com pessoas que a gente não tem nenhum tipo de afinidade. Eu acho que não ter essa identificação, porque aí é o ego, né? O seu ego que está falando maior. Eu tento não me colocar superior a ninguém pelas minhas escolhas, pelas minhas convicções, e tentar adentrar a pessoa e perceber o que essa pessoa está tentando fazer. E pelo exemplo que você acaba dando, você consegue transformar essa pessoa, porque você já vai fazer uma barreira e a pessoa vai falar, poxa, só eu estou aqui fazendo isso, e a pessoa continua ali firme. Então, se manter firme naquilo que você crê e você ser exemplo, eu acho que ajuda muito, né? Teve uma situação uma vez que eu estava num processo interno, espiritual, enfim, e dado momento, eu poderia ajudar uma pessoa. E eu não fui ajudar, enfim, conversei com uma outra pessoa, e essa pessoa me falou uma coisa que foi incrível, assim, que eu vou usar para o resto da minha vida. Ela falou, às vezes você não tem que interferir no outro imediatamente, mas se você aumenta o seu campo e fica firme, invariavelmente
você abraça essa pessoa e ela entra no seu campo. Você não está forçando ela a entrar no seu campo, mas ela vai estar dentro do seu campo. Então, quando eu percebo isso que você está falando, Paty, e um posicionamento que eu acho que para mim funciona muito, é não ter essa identificação, continuar sendo exemplo e firme nas convicções, tanto que estamos aqui todos nós continuamente lutando, porque se a gente parar para pensar em números, a gente desiste. A gente desiste. Se a gente pensar quantos estão morrendo agora, a gente desiste. Porque você vai falar, é impossível você fazer essa transformação. Mas a gente não tem que pensar assim. A gente tem que pensar que é possível alterar a forma como o outro vê, inclusive o que a gente faz. Sim. Então, acho que basicamente seria mais ou menos isso que eu tento firmar todo dia, como um mantra. Muito agradecida. Que isso de não se identificar, para mim, é um mantra pessoal, sabe? É sempre um convite para a gente reagir exatamente na mesma força, né? E eu sempre tenho para mim essa desidentificação, ou seja, não se identificar com a força como vem, mas me identificar com o que eu tenho como proposta. E a partir daí agir, mas não reagir ao mundo. Enfim, é algo que chega a ser bastante filosófico. Eu quero escutar a Lari também, até pela perspectiva da SVB, porque a SVB tem um trabalho muito forte de educação, de todas as formas possíveis. Agora mesmo com o VegFest acontecendo, e o Santai também participou ano passado do VegFest, né, que você tem tantas participações de vocês, e aqui é um grupo, é um coletivo tão grande. Lari, como que... Porque, obviamente, de novo, né, a gente pode... Isso que eu falo também sobre o número, né, a gente olhar os bilhões que estão agora, nesse momento, morrendo. Me lembra de uma história corporativa que o sujeito chegou na Índia. Eram 2 pessoas que foram mandar 2 concorrentes de uma fábrica de sapatos. 2 fábricas de sapatos, 2 concorrentes que chegaram na Índia. E um ligou para o chefe e falou, esquece, me manda passagem de volta, porque a gente vai quebrar, ninguém usa sapato. E o outro ligou para o chefe e falou, segura a produção, duplica, triplica, porque a gente aqui vai vender sapato para todo mundo. Ninguém tem sapato nessa terra. Então, ou seja, é essa identificação, é para onde você olha. E isso é tão profundo e tão bonito e pega a gente desavisado na vida, porque a gente tende a reagir, né? E só da gente sair desse lugar de reação já é diferente. Então eu noto que você, que obviamente faz isso junto com o Santai, com a Carol, e noto aqui que a Lari também, enquanto SVB, também faz isso. Então eu queria escutar, Lari, nisso tudo, como vem essa motivação para educar pessoas, para conversar com pessoas? Porque eu noto que algumas vezes a gente tende a ficar tão desiludido que a gente não quer nem mais falar com pessoas. E eu sinto que quem perde com isso são os mestres animais. Então, eu queria deixar isso como um incentivo aqui para que as pessoas pudessem ser tocadas a continuar na labuta. Sim, eu vejo muito isso que o que eu colocou. Acho que eu até já comentei com ele sobre isso uma vez, que a pessoa, quando ela chega com agressividade, é como se ela te entregasse uma caixa de presente. Ruim, mas uma caixa de presente. Sim. E daí você pega e fala, opa, esse aqui eu não quero, é seu, esse é seu, fica com ele. E eu já fui uma pessoa muito agressiva. Quando eu virei vegetariana, eu era uma pessoa agressiva, porque, né, o mundo vem te bombardeando. Eu lembro que eu e Paty de estar no Facebook discutindo com o locutor de rodeio, com o padre. Eu discutia com o padre que ia fazer boi no rolete em prol da igreja, e eu achava aquilo um absurdo, e eu gritava com essas pessoas no Facebook. E aos poucos eu fui entendendo, e hoje eu vejo isso muito claro, que é muito difícil ouvir quem grita. Fica insustentável. Então, quando a gente fala de igual para igual, não gritando, né? Quando a gente neutraliza essa gritaria, é mais fácil da pessoa chegar perto, e a gente precisa que a pessoa chegue perto. Eu não vou mudar o mundo. A gente não vai mudar o mundo. São as outras 8 bilhões de pessoas que ainda não viraram veganas que vão mudar o mundo. Então, eu preciso trazê-las para perto. E então, aos poucos, é um trabalho diário, porque não é fácil todo dia você chegar, esse presente é seu, esse presente é seu. Não, tem hora que a gente pega o presente, veste, né, tira selfie, fica com o presente ali, remoendo, usando o presente dias. E, enfim, todo dia é um aprendizado de, não, esse presente aqui fica com ele, que essa caixinha é sua. Mas a SBB me ensinou muito, porque a gente tem, ou tinha, né, hoje não tem tanto hater,
de gente que não concorda com isso, não concorda com aquilo, seja vegano, não vegano. Então, você entender como falar com essas pessoas de uma maneira educada, porque daí você desarma qualquer pessoa. Se você entra na pilha dela e começa a responder, o negócio não tem fim. Agora, se você responde com educação, mostra o seu ponto de vista, o meu ponto de vista ninguém vai tirar. Então, eu acredito que eu tenho razão, porque eu tenho essa vivência de que deu certo tal coisa e é por isso que eu estou fazendo aquilo. Então, esse posicionamento meu é decorrente do que eu vivi nesses 40 anos. E as pessoas, elas não podem brigar comigo pelo que eu vivi, pela minha história de vida. Então, eu vejo muito isso, sabe? É sempre tratar as pessoas com educação e acolhimento. Se essas pessoas que ainda não são veganas ou que exploram animais, mesmo, inclusive, a gente tem essa ideia de que o pecuarista é uma péssima pessoa, ele é do mal. O CEO da empresa, ele é uma pessoa ruim. E não, o padre que estava fazendo boi no rolete, é péssimo ser humano. Eu não consigo mais ver as pessoas como ruins. Eu consigo ver elas vendadas. E daí cabe a gente entender se vai valer aquela energia de tentar fazer uma conscientização com ela, ou se não vou ser eu, vai ser o que eu, ou se não vai ser o que eu, vai ser a Paty, e alguém conseguir encher o potinho de 100 pontos dessa pessoa que um dia, nessa vida ou na próxima, ela vai falar, poxa, minha ficha caiu e aquilo que eu estava fazendo eu não devo fazer mais. Sim, sim, Lari. Sim, eu sempre gosto de pensar nas meditações, quando a gente faz, eu também comento bastante isso. Eu sempre gosto de pensar que as pessoas que são mais difíceis na minha vida, as pessoas que mais apresentam dificuldades para mim, as pessoas que de repente eu posso julgar como pessoas onde... Eu gosto também da yoga que diz que Deus está em cada um dos seres. Em alguns dormindo, em outros desperto. Mas em cada um dos seres. Enfim... E aí, sabe, no dia a dia a gente está ligado a tudo isso e fica tão desafiador às vezes a gente ter esse olhar carinhoso, né? Mas eu sempre tenho para mim que às vezes as pessoas mais difíceis, as pessoas que de repente eu posso atribuir um julgamento como alguém onde o divino dorme, onde a deusa está dormindo, ali aquela pessoa, em outra circunstância, em outro contexto, é uma boa pessoa na vida de uma pessoa que eu não conheço. Sim. Ou na vida até de um mestre animal, que de repente aquela pessoa tem um mestre cachorro que ela ama e que ela entende. Então é muito relativo esse lugar da gente julgar. E eu vejo que o trabalho é incansável e é um trabalho que humilda a gente também. Humilda a gente para a gente aprender a não reagir. Humilda a gente para a gente olhar a perspectiva do outro, entendendo quando é desrespeitoso, saber como responder, mas sem reagir. Responder é diferente de reagir. Reagir seria esse lugar de grito e resposta, enfim, resposta pode ser uma resposta jurídica, pode ser uma resposta silêncio, pode ser uma resposta serviço. Tem várias formas de responder, mas não necessariamente exatamente como a gente recebe. Então, realmente, saber que o presente, né? Ou seja, falar, desculpa, esse aqui é teu, ou agir de uma forma onde a gente realmente se lembre disso o tempo todo e continue trabalhando, é algo que eu sinto como um norte na nossa vida. Porque se a gente começar a se exaurir, se a gente começar a desistir, eu realmente acredito que não seria digno para aqueles que a gente recebe, para aqueles que a gente recebe enquanto resgatados e para aqueles que a gente ainda não consegue tocar. Então, eles precisam ser tocados por esses 8 bilhões que o Lari comentou, né? Quem vai mudar o mundo são os outros. Então, como que a gente vai fechar as portas para essas pessoas que vão mudar o mundo? Bom, eu devolvo a voz para vocês, se vocês querem falar alguma coisa, porque de repente estou conduzindo com alguma fala que está me tocando e estou deixando algum pensamento de vocês ou reflexão de vocês de lado. Quero saber se vocês querem colocar alguma coisa. Eu acho que não, Paty. Eu só ia falar uma coisa, para sempre, quando a gente tiver esse impulso de responder, ser reativo, a gente lembrar que se essa pessoa está agindo assim, é porque ela está ferida. Sim. E o nosso papel como seres humanos é não ferir mais as pessoas. Não ferir a gente, mas também não deixar aquela pessoa pior do que ela já está. Então, dentro do possível, a gente conseguir ajudar de alguma maneira, mesmo que seja só pensando, não vou reagir porque essa pessoa está agindo assim por estar ferida. Sim. E eu acho que também é importante a gente reconhecer os nossos antepassados, o que veio antes também, né?
Então, eu, por exemplo, eu venho de uma família de nordestinos, né? Retirantes nordestinos que vieram para São Paulo. E meu avô, ele era fazendeiro, ele tinha mestres animais, enfim, era todo um sistema que, dentro do conhecimento deles, era o normal. Aquilo era o normal, aquilo era o certo a se fazer. E hoje, assim, eu tenho muito orgulho de ser o exemplo dentro da minha família para os meus pais, por exemplo, né? Que conseguiram romper essa barreira, porque foi a forma também que eles aprenderam, e também eu tinha a forma que eu aprendi, e assim vai. Então, a gente tem que entender que tudo tem um início, né? Então, se a gente não nasceu no sistema do formato que ele é hoje, e o que a gente quer é que ele continue modificando também. A gente tem muita coisa ainda para ser feita. Então, se a gente ficar também muito apegado a tudo que veio do passado, porque sempre foi assim, porque não sei o quê, e o animal foi feito para comer, e cadê as proteínas? Chega, não dá mais para ficar nessa ilusão de que o mundo não está evoluindo, ele está evoluindo e agora evoluindo cada vez mais rápido. As doenças todas aí para provar, não tem mais o que ser dito, não tem mais o que ser comprovado. Tivemos uma pandemia, sabe? É uma série de coisas que se a gente ficar dormindinho lá, achando que vai ser assim porque sempre foi assim, não vai ter modificação. E quem perde são os que vêm futuramente, né? Meu filho vai perder muito se essa mudança não ocorrer e não ocorrer logo, né? Tá aí o calorão que a gente teve fora de época, queimadas, enchente, sinalizando, a natureza sinalizando para a gente, falando, tá dando errado, tá dando ruim, tá dando ruim. Então, eu acho que conseguir fazer essa modificação, pelo menos para iniciar um pensamento lógico, falar, não, calma aí, eu não vou engolir essa, porque sempre foi assim. Eu sugiro que as pessoas pensem com a própria cabeça, falar, não, calma aí, vou modificar, vou modificar, inclusive o que a gente vê hoje no mercado, tudo. Vamos começar a fazer questionamentos, né? Não viver na telinha do celular, subindo, e deixar que as coisas aconteçam por si só, e a gente tem que modificar, né? E, Paty, eu queria trazer também, além disso que o que eu bem colocou, que a gente, além do recorte que a internet traz para a gente, que às vezes a gente vê só aquilo que a gente quer ver, a gente julga pelo que a gente viu fulano falar, a internet ela trouxe algo que é uma coragem no ser humano que ela não é boa. Que muitas vezes, isso que eu falei de pessoas feridas ferem pessoas, provavelmente essa pessoa, cara a cara, ela seria um ótimo ser humano que se identificaria em algum ponto com você. E essa identificação com as pessoas, essa conexão com as pessoas, traz benefícios para os seres humanos envolvidos. Então, muitas vezes a internet, ela tem esse quê de terra de ninguém, mas as pessoas continuam sendo boas pessoas quando elas se encontram, sabe? Sim. Então eu vejo que às vezes a internet ela pode ser maravilhosa para a gente trazer pessoas para o veganismo, para o vegetarianismo, para a causa animal, para a causa ambiental, né? Como o que eu colocou, o mundo está pegando fogo e a gente está vendado achando que o problema não é com a gente, é com 3 gerações à frente. Mas ela também tem esse lado pejorativo, de às vezes a gente está cheio de pedra na mão, sem conseguir ver a real situação. Sim. Sim. E, Lari, eu só queria adicionar uma coisa bem pequenininha também, das pessoas entenderem que o que está na internet nem sempre é o real, sabe? O real mesmo somos por exemplo, no nosso núcleo do Vale da Rainha, são todos os voluntários que saem de suas casas e vão lá fazer acontecer na vida real, colocar a mão na massa, catar bosta, fazer vigília pro animal. E olha que a gente tenta mostrar esse recorte, mas não é todo mundo que quer ver, né? Não é, exatamente.
ficar só falando e dando a sua opinião e achando que a sua opinião vai modificar grandes coisas, a gente demonstra com serviço, como a Marcela muito colocou da outra, né, de uma outra vez. A gente vai sempre, a nossa maior resposta vai ser nosso serviço. Então, é isso que sempre, para mim, vai sempre prevalecer. Pode falar o que quiser. Qualquer um fala, né? Até papagaio aprendeu a falar, né? E fala melhor que muita gente. Mas fazer e ir lá a campo, né? Por isso que eu estou hoje aqui, sabe? Eu não tenho... coloco aqui o nome do Santai, coloco o meu nome, o nome da minha família aqui, em apoio ao Santuário Vale da Rainha, porque eu sei de verdade e em loco tudo que acontece. Então, quando eu estive em Cunha, eu vi com os meus próprios olhos um bezerro fazendo a passagem na minha frente. Ele morreu na minha frente. Então, eu sei, eu vi. Ninguém ficou me falando, ninguém me mostrou uma fotinha, uma fantasia, não tem nada disso, eu vi. Então, é isso que para mim vale. Não tem outra coisa diferente disso, sabe? Sim, e é curioso que vale a gente falar nesse tema de internet, o que é verdade, o que é real, que opinião nem sempre é verdade. E eu quero colocar aqui isso porque muitas vezes nessa terra de ninguém, como a internet se apresenta, a gente vê opiniões disseminadas como verdade. Opiniões embasadas em recortes onde a presença física não alcançou. Então, isso precisa ser colocado para que o nosso discernimento atue, inclusive para que a gente não passe adiante uma opinião que tem um objetivo pessoal sendo enviado como verdade e que termina eventualmente plantando confusões. E a gente precisa se responsabilizar por isso. A gente não pode simplesmente olhar o outro e culpar o outro por dar a opinião dele como verdade. A gente precisa entender o nosso papel nisso. Qual é a nossa resposta para isso? Porque depende de nós também que esse sujeito, que essa pessoa pare. Então eu peço para que a gente sempre vigie o nosso comportamento. Eu entendo que é mais fácil a gente vigiar o comportamento do irmão. Eu entendo que é muito mais tentador, inclusive. Mas realmente existe muito que pode ser feito quando a gente vigia o nosso. Inclusive, a respeito de opiniões, verdades, enquanto a gente falava aqui, duas perguntas me chamaram a atenção nos comentários. Alguém perguntou a razão que a gente saiu da fazenda. A gente saiu da fazenda porque finalmente, da anterior, finalmente eles tiveram condição de serem transportados para uma maior e agora, por fim, podem ficar a pasto. Porque no momento do resgate, como o Keu muito bem lembrou, eles estavam numa situação, por causa do crime cometido, que eles não tinham condições de ficar distantes de um hospital que foi montado. Foram 6 meses, ou seja, foi tanto tempo procurando o lugar adequado. O Vitor dedicou a vida dele, o fígado dele, o coração dele, o cardíaco dele, para que isso acontecesse. Então, agora que aconteceu, nós estamos muito felizes. Porque esses seres podem viver a pasto, com sal mineral, numa infraestrutura que essa fazenda tem, para muito mais indivíduos do que ela abriga hoje. Outra questão que me chamou a atenção aqui foram pessoas perguntando a respeito da condição de saúde. Alguém perguntou sobre o que acontece com esses que estão na nossa guarda. De repente, em algum recorte desse, por exemplo, se vocês forem no Vale da Rainha, em Camanducaia, não no Vale da Rainha aqui na Nova Terra, eventualmente vocês podem olhar e falar assim, o que está acontecendo aqui? Eu fui lá no Vale da Rainha, eu encontrei um mestre animal com a mão quebrada. Eu fui lá, eu vi com os meus próprios olhos. Tinha um mestre boi sem pé. Com os meus próprios olhos eu posso dizer que tinha um mestre cavalo magro. Eu posso dizer, e sim, é tudo verdade. Agora olhem para a vida desses indivíduos e para a causa que levou que a vida deles tenha sequelas em função do tipo de ser humano que nós nos tornamos. Então a gente pode olhar um momento no tempo e falar o que está acontecendo aqui. Agora a gente não pode concluir o que está acontecendo ali olhando só o presente, já que esse presente é consequência de um passado. Então eu deixo aqui que essas duas questões me chamaram a atenção. E vale a pena que a
consiga falar abertamente, com toda transparência, que a gente sempre falou. Nós estamos lidando com o assunto através de uma tela, mas porque presencialmente estamos com suor, com lágrima, com sangue, com pus, diariamente, realizando um serviço que poderia ser evitado se fôssemos seres humanos melhores. Perfeito, Paty. E deixa eu só complementar aqui. Travou os comentários para mim, então eu não estou vendo mais nada. Feliz, infelizmente, travou tudo aqui. Mas a gente tem, às vezes, 3 lados de uma história, mas basicamente 2. Um lado que vê animais como dinheiro, propriedade e quer abatê-los. Lado que vê animais como vidas e quer salvá-los. Aí cabe a cada um julgar qual que é o lado que a gente deve tomar partido, né? Exatamente, exatamente. Eu acredito, Lari, que lucidez seja a palavra de ordem. Eu gosto muito da Jitsuma, que ela sempre coloca para nós, ou seja, que não é nem só o coração e nem só a razão. É um voo. E essas são 2 asas, sabedoria e discernimento. E na outra ponta, o amor incondicional, também a compaixão. E sem isso, a gente não vai alçar o nosso voo. Grata, Lari. Que eu não sei se o que eu queria falar alguma coisa, quer falar alguma coisa? Não, eu tô lembrando do livro que tem um livro que eu já li, aí eu tô lendo um outro livro que eu comecei, que é da Pema Chodron, a mestra Pema Chodron, e é um livro que transformou minha vida, chama Quando Tudo Se Desfaz, e agora eu tô lendo, comecei a ler um que chama Acolher o Indesejável. Tá sendo Bem propício. Que bom. Que maravilha. A gente tem uma, não sei se a Clau está aqui, a Clau é uma pessoa que está ligada a yoga no Vale da Rainha, e ela sempre coloca que no Vale da Rainha a aula prática e a teórica é tudo junto. A gente não tem só teórico no Vale da Rainha, é teórico e prático, é tudo no mesmo pacote. Enfim, gente, eu abro aqui para saber se vocês querem colocar alguma outra coisa, se vocês querem concluir, se vocês querem deixar um recado para as pessoas, como que vocês querem levar para esse próxima finalização, para que as pessoas fiquem com um resumo. A gente acabou falando aqui de comunicação, a gente falou, deu notícias do andamento da operação, a gente colocou perspectivas para reflexão que trazem um pouco mais de, quem sabe, convite para o nosso discernimento. Então, quero aqui perguntar para vocês se vocês têm alguma reflexão nesse sentido. O Vitor está aqui. Oi, Vitor. Só agradecer, Paty, só agradecer vocês pela briga que vocês compram em nome desses animais, que às vezes ela é muito injusta e às vezes, né, perde o fígado, como você falou do Vitor naquela hora, mas é muito bom a gente estar do lado que é correto e do lado que realmente quer ver esses animais recuperados e bem. Então, eu agradeço todos os dias por, há 5 anos atrás, ter conhecido o trabalho de vocês, e vocês como pessoas e como amigos, e o que eu e todo mundo dessa família de voluntários, que a gente não mede esforços e, enfim, a grande família. E a gente super agradece, e de novo, né? Sem o apoio, sem a força de vocês, o axé de vocês, a gente não estaria aqui. Então, a gente sempre lidando com a verdade, lidando com o que é real, né? A gente não dá voz para quem fala o que não precisa ser dito, né? E a gente continua nesse trabalho, nosso trabalho firme, nosso trabalho que está sendo visto, está sendo olhado por todos os órgãos, por todas as polícias, por toda a USP, por tudo. Dentro de um processo judicial, a gente não tem medo de nada, a gente não esconde nada, está lá aberto. Inclusive, logo a gente está retomando hoje, o Vitor estava na fazenda e tem uma reforma acontecendo, logo as vivências serão reabertas por aqui. Uhum. A gente está na última vivência em Camanducaia, que inclusive o Lama Lawang estará como convidado no final do mês. Quem quiser informação, é só mandar direct para nós. Logo depois disso, a gente já começa a se organizar, tem uma reunião estratégica presencial
para o povo, ou seja, quando a Lari fala esse serviço do Vale da Rainha, é o serviço da Lari também, é o serviço do Keu também, é o serviço de tantas outras pessoas que estão aqui fazendo isso acontecer. Então, depois dessa reunião estratégica que a gente vai ter no dia 3, a gente já vai por ali planejar quando que as vivências vão começar a acontecer na Nova Terra. E aí, outra vez, fica um pouco mais fácil de que cada um tenha o seu olhar não por recorte, mas por testemunho próprio. Então, eu deixo isso daqui, aproveitando a fala do Vitor, e agradeço cada um. E como a Lari falou, ou seja, essa gratidão que ela diz aqui, a gente reverbera. E deixar o que eu falar, e daí você fala se tem mais alguma coisa. Keu, quer colocar mais alguma coisa? Ai, Querido. A gente vai ter um encontro no dia 10/10, no Santa Spa. Vai ser o detox energético coletivo. A gente já tem algumas presenças, acho que tem 6 vagas ainda. E a gente vai ter parte do que a gente arrecadar passado para o Vale da Rainha. Então, quem puder, estiver por perto ou conseguir um tempinho na agenda, vai ser um encontro muito bonito. Agradeço. E sabe que, a respeito do encontro, eu também peço aqui, porque às vezes as pessoas vêm e falam, nossa, que incrível, eu gostaria de ir, mas não vou, ou eu gostaria de colaborar, mas não posso. Compartilhem. Sim. Compartilhem, levem isso adiante. E eu peço também, não apenas para compartilhar o que é do Vale da Rainha, compartilhem a causa, compartilhem essas perspectivas, compartilhem trabalhos e serviços que são positivos, empresas que apoiam, que trabalham realmente a nível institucional para mudar o mundo. Então, tudo isso faz parte aqui, para que a gente faça rodar essa roda maior. A gente já tem muita coisa ruim na internet, né? Vamos dar voz para quem faz coisa boa e parar de perder tempo com quem não faz nada. Vamos ver se a gente consegue um pedacinho, né, desse lugar. Gente, então deixa aqui. Mas, gente, tá tudo muito, muito lindo, tá tudo muito bonito, os animais estão ótimos e a gente não tem... só tem que agradecer a todo mundo, a todos vocês, a todos os voluntários, esse trabalho que a gente faz, que vocês fazem com a gente, é muito gratificante, é muito lindo de se ver. Sem vocês, isso nada, simplesmente nada existiria. Então a gente é muito grato, eu e a Paty, a gente é muito, muito grato por vocês. Gratidão. Fiquem com Deus. Então, gente, para terminar aqui, a gente deixa um mantra e deixa que isso vibre e reverbere. E lembrando que na próxima quinta-feira a gente está junto outra vez. E como o Vitor falou, é uma grande alegria. A gente fica muito grato de ter um círculo tão bonito, de ter pessoas tão incríveis, porque outra vez tem magia dentro do ser humano. E às vezes, porque a gente conhece um, outro, que impactam a gente de forma negativa, a gente tende a não acreditar mais em tantos seres humanos. Então, de novo, o ser humano ainda é incrível, ainda tem tanta magia, tem tanto encantamento, tem tanta coisa para ser explorada positivamente dentro de nós, e que a gente não se esqueça disso e nem deixe de acreditar no ser humano. Muita gratidão, gente. Deixar aqui uma prece e uma vibração por cada um dos seres. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Minha gratidão a cada um de vocês, a nossa gratidão a cada um aqui na live, a cada um que faz parte desse círculo, seja no Vale da Rainha ou nesse círculo de justiça, de retidão, de serviço, de amor. Muita gratidão, gente. Um grande beijo. Beijo, gente. Boa noite. Saravá. Saravá, gente. Tchauzinho.